O advento da psicologia, alimentado pelo modernismo, começa a influenciar a igreja a partir da primeira metade do século XX, século passado, 1950, onde a influência do liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é que a Bíblia não é suficiente, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia precisa ser atualizada, alguns milagres ali não aconteceram, a Bíblia contém erros, né? E para nós que somos reformados, a Bíblia não contém erros, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Os teólogos liberais, inclusive, falam que a multiplicação dos pães e dos peixes não foi um milagre, foi um movimento de que os irmãos se juntaram, cada um tinha 5 pães, um outro tinha 2, outro tinha um peixe, juntaram e houve um milagre da multiplicação. Ou seja, eles refutam que não houve multiplicação dos peixes. Eles falam que os textos, que o Jesus não é Deus, é um Jesus histórico, é só um homem que fez uma grande revolução. Mas o grande pilar do liberalismo teológico é de dizer que a Bíblia não é suficiente. E o movimento psicoterápico amou isso, ama isso, e foi aí que eles entraram dentro da igreja. Para ser mais exato, não foi no primeiro 1950, na metade, né? No ano de 1900, a igreja começou a dar acesso para a psicologia dentro das igrejas. Então nós temos aí hoje 124 anos de influência muito mais forte da psicologia dentro da igreja. E aí numa época que começou toda essa movimentação, era necessário que o pastor fosse psicólogo. Você só seria um bom conselheiro se você fosse um pastor e psicólogo. Só pastor não era suficiente para ser psicólogo. E a psicologia, ela vai entrando dentro da igreja, criando força dentro da igreja, e hoje nós temos uma igreja psicologizada, que é um dano muito grande, é uma catástrofe muito grande. Se você olhar hoje, você vê que a psicologização dos púlpitos é um desastre para a igreja, porque tira a suficiência das escrituras e coloca a força no homem, do que o homem é, do que o homem faz, e o centro da dinâmica da igreja se torna o homem. Você é bonito, você vai vencer, você é top, você é não sei o que, você, e você, e você. E Cristo deixa de ser o ator principal da dinâmica da igreja, e o homem se torna o ator principal, não é o coadjuvante, é o ator principal, né, desse movimento da igreja. E o homem não é. O centro da igreja do Senhor é Cristo, por meio da sua palavra. Então a psicologização, a psicologia que nasce de uma cosmogonia evolucionista, toma conta de um movimento que é criacionista, e existe toda essa mistura dentro da igreja, e a gente não entende por que a igreja é o que é. Igrejas cada dia mais cheias, porque tem métodos de crescimento e o centro é o homem. O centro interpretativo da palavra e da pregação é sempre o homem. O homem não pode ser exortado, o homem não pode ser confrontado acerca dos seus pecados, porque inclusive não é pecado, é doença, e as pessoas estão dentro da igreja sendo tratadas hoje como doentes, e isso é um erro muito grande. Você precisa ser confrontado pela palavra acerca do seu pecado, porque a gente hoje a psicologia fez isso, transformou comportamentos pecaminosos em doença. Ou você tem uma igreja que confronta o pecado, uma igreja que confronta essa natureza pecaminosa por meio do evangelho, ou você vai tratar todos os seus membros como doentes, como criancinhas, como bebezinhos, com movimentos de crescimento, e as igrejas enchem de gente, e a gente tem uma imagem, a igreja cheia é a igreja de Deus, a igreja vazia não tem Deus, a igreja que tem poucos membros. Opa, calma aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes você vai ter uma igreja com 15 membros, e é uma igreja bíblica, é uma igreja que Jesus está nela. Você vai ter uma igreja que está com 1 milhão de pessoas lá, e é uma igreja inchada, que Jesus não está sendo glorificado naquele lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, viu, com esse negócio de número, e aí isso vira numerolatria. E o movimento da psicologização, dessa teologia extravagante,
desse movimento que diz que tem Deus e na verdade não tem nada de Deus. Pelo contrário, tem um homem no centro. É uma igreja que infelizmente se psicologizou e colocou o homem no centro da dinâmica da igreja. Por isso que eu tenho que fazer de tudo para você estar aqui. Eu tenho que fazer movimentos, eu tenho que fazer eventos, eu tenho que fazer coisas para afagar o seu ego, eu tenho que falar um monte de coisa para amansar você, senão você não fica. E se eu não vier à igreja por conta da pregação do evangelho, pela pregação da palavra, para eu confrontar os meus pecados, para eu ser um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, eu não estou no lugar certo. Porque a vida de caminhada cristã é uma vida de confronto por meio do evangelho. E como eu falei aqui todos os dias, é dias de vitória, mas também dias de muito sofrimento, dias de luta, dias de vitória, né? Então a gente vai viver a nossa vida nessa caminhada até chegar o dia em que nós estaremos com o nosso Senhor. E não demora, é tudo muito rápido, tá bom? Então, o movimento da psicologização que já era uma realidade avassaladora em muitos seminários, e na luta justa por se preservar a ortodoxia, o aconselhamento não ganhou a mesma atenção. E nesse clima de vacuidade sobre o tema, seminários começaram a adotar massivamente o método psicanalítico freudiano e mais tarde a psicologia rogeriana, deformando o aconselhamento pastoral, e a igreja cedeu à intimidação cientificista, aceitando o discurso de que o ensino bíblico deveria limitar-se apenas ao culto público, por mais que as escrituras e a própria história da igreja deixe claro que a instrução bíblica deveria ser um alimento para a alma humana. Então o discipulado, a mentoria, ela deixou de ser algo diário na igreja. A pregação é a única forma que você tem acesso às escrituras. Então assim, o Raimundinho está aqui, eu preciso mentoreá-lo durante o dia, durante a semana, no partir do pão, no caminhar da igreja. Então assim, a gente deixou muito essa ação do crescimento espiritual e de discipulado só para a igreja, só para a escola dominical, só para o culto de doutrina, e a gente se esqueceu que a gente precisa viver dia após dia em crescimento. Como é que é o teu nome? Juliano? João Bianco? João Pedro. João Pedro, eu preciso discipular João Pedro. Eu preciso te discipular. Eu preciso ser discipulado por você. E vocês vão ver o maior modelo de discipulado na Bíblia, Jesus. Jesus sentava com os discípulos e comia com eles. E um dos maiores ensinamentos de Jesus era quando ele estava com pequenos grupos, sentado à beira da mesa, sentado na beira de um poço, comendo, se divertindo e conversando. E o discipulado não para. A igreja cresce dessa maneira. Terceirizaram esse papo, terceirizaram esse momento tão precioso da igreja para um consultório psiquiátrico. Terceirizaram algo que é nosso. E a gente precisa se mentorear. Porque, como diz Adislau, mais uma vez, toda conversa é uma conversa de aconselhamento. E aí eu te aconselho, você me aconselha, a gente cresce, né? Como é que é o nome da minha irmã? Marina, minha filha, como é que tá? Ô, pastor, tô boa. E aí tá com a Adriana ali, minha esposa. E aí, minha filha, como é que tá? Vai casar quando? Vai casou? Como é que tá? E o coração? Ah, pastor, tá apaixonado. É casada? E é casada? Como é que tá o amor pelo teu maridão? Ah, pastor, eu tô apaixonada pelo meu marido. Ô, meu marido rei, que me ama. E eu amo ele demais. Oh, que bom, irmão, que bênção. E aí, como é que é? Vamos passear quando? Ah, nós vamos para Teresina, lá para a beira do rio, fazer um piquenique. Glória a Deus. E isso, a Adriana está sendo ministrada por boas notícias. Ah, Marina, como é que tá? Ô, pastor, tá uma miséria. O homem tá indo trabalhando e ficando 30 dias longe de casa. E eu tô na saudade dele. Ah, meu coração tá doendo, eu tô triste, tô amargurada. Aí a Adriana fala: não, Marina, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vim pra cá pra gente tomar um chá, pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Amanhã eu tô aqui em casa amanhã, vamos jogar uma conversinha fora. Aí vocês saem, conversa, bate papo, ela te aconselha, você chora.
Aí você se levanta, você chega em casa, liga para ele: ô meu amor, estou morrendo de saudade de você, mas meu coração está mais calmo agora, porque eu entendo que Deus está no controle. Mentoria. Só que isso foi terceirizado para um ambiente que não é o ambiente da igreja, porque a igreja não está mais preparada para isso. Infelizmente, muitos pastores, se chegar nisso, Marina contar: vixe, rapaz, casamento de Marina não dura mais um mês. Em vez de ele arrumar estratégias para que o seu casamento se restabeleça, seu coração se acalme, ele vai falar para as pessoas que seu casamento está se acabando. Ou: Marina, procure um psicólogo, vai fazer uma terapia. E se nós temos um manual adequado, e o melhor manual, que é a palavra de Deus e a igreja do Senhor, para tratar os dilemas da Marina. Entendeu, Marina? Isso é igreja. É relacionamento. Relar. Tem que relar, irmão. Se a gente não se relar, a gente não cresce. E no relacionamento eu descubro que tu é um pecador, tu descobre que eu sou um pecador, eu descubro que você falha numa área, você descobre que eu sou falho em outro. E aí, pô, meu pastor não é de ferro, ele é de carne e osso. Vou orar por ele, para ele melhorar nessa área, né? E aí eu oro pela Marina, e aí eu oro pelo João, oro pelo Raimundo, oro pela Nara, e aí nós vamos orando uns pelos outros, se relacionando e crescendo como igreja. E aí vai criar o quê? Uma igreja resolvida, de pessoas bem resolvidas, de pessoas que estão focadas num Cristo e no amor ao próximo, numa triangulação perfeita que glorifica de fato Deus em tudo que eu faço. Tá claro isso? Então a psicologia, ela foi um câncer que entrou na igreja, e esse câncer não para de crescer. Precisa de uma quimioterapia urgente, que é a pregação do evangelho e um levantar do povo de Deus revoltado contra esse sistema, de dizer: a Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, e voltar a ler a Bíblia todo dia, e voltar a orar, e voltar a participar dos cultos públicos, não faltar o culto por nada. Tá firme, tô arrastando aqui hoje, tô arrastado, mas tô aqui na igreja. Ah, hoje eu não vou não, vou, toma um banho, se levanta, chega lá. É assim, gente, eu não tô com vontade de ir para a igreja, toma um banho, vai. Quando você chega em casa: ô meu, graças a Deus que eu fui. Se você se render a sua preguiça, se render ao seu cansaço, aí você fica lá: ah, meu Deus, não fui hoje, que ruim. Mas se você for mesmo arrastando, você vai dizer: rapaz, graças a Deus que eu fui, cantei, ouvi a palavra e me alimentei espiritualmente. Que a natureza humana é basicamente boa e neutra. É isso? É, gente? A nossa natureza é boa? É boa? Ou ela é neutra? Abre aí para mim. Nós já até abrimos, né? Jeremias 17:9 e Marcos 7:20 ao 23, que fala que o coração do homem é mau. Outra coisa que a psicoterapia fala, que é muito danoso: as pessoas possuem em si mesmas as respostas para os seus problemas, e não em Deus. Olhe para si, olha para dentro de você, que a resposta está aí. Gente, cuidado com essas mensagens modernas da internet, né? Essas mensagens de autoajuda da internet: você é forte, você vai conseguir, você não precisa de ninguém para vencer os seus dilemas, você é o cara, João, vai embora, não precisa de ninguém não, irmão, você é o teu Deus. Mal falta só dizer isso. Gente, nós temos as respostas para os nossos problemas só na palavra. A resposta para os nossos problemas estão em Deus. As respostas para os meus dilemas estão na palavra, não está em mim. Em mim só tem medo, culpa e desesperança. Em mim só tem susto. Em mim, se você botar a força, a sua confiança em você, és maldito. Maldito é o homem que confia no homem e deposita a força no seu braço, a confiança na força do teu braço. Toma cuidado. Olha aí o que ele fala: os problemas humanos podem ser meramente psicológicos quanto à sua natureza, não vinculados a qualquer condições espirituais ou físicas. Tá vendo? É um problema psicológico. Calma, isso vai ser tratado pela terapia. Você não está com nenhum problema espiritual, não. Cuidado, irmãos. Problemas profundos só podem ser resolvidos por conselheiros profissionais que usam terapia. Você está com problema? Irmão, só um terapeuta, só um psicanalista pode resolver o seu problema.
Só um psiquiatra pode resolver o seu problema. Por quê? Porque a igreja perdeu a autoridade do cuidado da alma. Você não precisa de um terapeuta para resolver um problema do seu casamento. Marina, você está querendo matar seu marido. É teu marido? Ele? É aquele lá? É irmão? É porque esse aqui é feio demais para ser teu marido. Então não escolheu um marido feio desse, não. Esse é teu marido. Esse é bonito. Deus não é besta não, né? Aí não é besta não, viu? Escolheu logo o cara mais bonito da igreja. Para resolver os dilemas de vocês não precisam fazer uma terapia de casais, não, irmão. Vocês só precisam buscar o pastor de vocês. Vocês precisam buscar um conselheiro, para uma mulher sábia, que a Bíblia fala que as mulheres mais experientes aconselham as mais novas. Você precisa de um cara que te ama e que está disposto a te aconselhar, segundo a palavra de Deus. Pastor, estou assim, estou assado, como é que eu faço? Vamos por aqui, meu irmão. Vamos caminhar. Pastor, não melhorou, vamos por aqui, vamos por aqui. Pastor, piorou, vamos trabalhar. E assim, uma hora o negócio melhora. Separar não pode, né? Para que separar? Vai resolver? Não, então vamos nos resolver para a glória de Deus. Precisa, tá pior, só tá piorando, então você precisa de um psicólogo, que o pastor não resolveu. Infelizmente, gente, alguns pastores não estão preparados para o aconselhamento e perderam e pararam de estudar esse assunto. Então, por isso que a igreja precisa ter homens preparados acerca do aconselhamento bíblico, para ajudar os casais, os jovens, as crianças, os adultos, né? O Raimundo precisa de aconselhamento. Precisa? Precisa? Quem é que está se preparando para aconselhar o Raimundo aqui na igreja? Quem está se preparando para pegar o Raimundo e ensinar a Bíblia para o Raimundo? Quem é que está estudando a linguagem dos mudos e dos surdos para ensinar o Raimundo algumas questões elementares da fé? Mas eu gasto 1 hora assistindo vídeo na timeline. Eu gasto uma vida assistindo série na Netflix. Distrações, entorpecendo a minha mente e me impedindo de aprender um novo conhecimento para ajudar um irmão tão querido como o Raimundo. Então eu preciso aprender os sinais, eu preciso aprender a falar com ele, eu preciso ensiná-lo a aprender a falar as paradas tudo. Eu dizer para ele que ele está bonito, que ele é bonito, que ele e Jesus estão assim, né? Ele e Jesus bonito, entendeu? E nisso eu aprender a pregar um texto em Mateus para ele e orar para que ele seja curado, se necessário for, se Deus quiser, e continuar firme no trabalho, me preparar para atender as mulheres da igreja, aprender mais sobre casos de mulheres, aprender mais sobre menstruação, aprender mais sobre TPM, Nara. Para quê? Para que você possa dar resposta para as irmãs da igreja. A irmã está passando um dilema terrível, como é que a Nara vai falar? Eu também estou assim. Não, irmã, tem uma... Vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos estudar isso, vamos ler um livro, as mulheres da igreja, né? Tem um projeto em Brasília muito bom, que é Clube das Leitoras, né, Adriana? É muito bom, as mulheres se reúnem e leem um livro, e elas se reúnem, acho que uma vez por mês, e fazem um estudo muito legal de um livro. Cara, e elas crescem, elas aprendem. Os homens, encontro dos homens, tem uma machaiada sair para falar de sexualidade, falar de pecado imoral, falar de pornografia, falar de assuntos que estão aí marcando, liberalismo teológico, falsas doutrinas, falar de rasgado mesmo, chamar o homem de Deus para falar de pornografia. Tem um monte de homem dentro da igreja viciado em pornografia. Tem um monte de mulher na igreja viciada em pornografia. Tem um monte de mulher sofrendo com questões íntimas. Tem um monte de homem sofrendo com questões íntimas. Tem um monte de homem sofrendo com caráter. É bom numa área, mas é ruim em outra. Peca numa área, não peca aqui, mas peca aqui. E precisa ser tocado nesses assuntos para que a igreja cresça e melhore. E a igreja é suficiente. Os homens de Deus dessa igreja precisam estudar. Então eu quero o João Pedro estudando, eu quero o Bruno estudando, quero o Toninho estudando, quero o Raimundo aprendendo, para um dia poder falar para outro mudo. Chegou outro mudo aí, o mudo é que vai evangelizar ele.
Ué. Mundo velho, não tem na história aqui um mundo reformado. Só o Bruno que pode ajudar ele a virar um mundo reformado. Tem mundo reformado? Nunca vi. Então tu tem que ensinar teologia reformada para o mundo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que aprender. Eu preciso me gastar nisso. E às vezes eu fico me gastando num monte de coisa e esqueço. Cadê você para ensinar ele a tocar? Aí não escuta. Rapaz, ele sente. Daqui a pouco um cabo desse é um talento, você não sabe. Na verdade, cadê a igreja do Senhor? Cadê o João Paulo? Cadê o João Paulo contribuindo com os dons e talentos dele? Está congregando direitinho, João Paulo? Está na igreja, está firme no Senhor, todo domingo na igreja? Não está não, vamos buscar João Paulo, vamos atrás de João Paulo. E se João Paulo não congregar regularmente, vocês me ligam que eu ligo para ele. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que se cuidar. A Bíblia é suficiente. Eu não preciso correr atrás de terapia. Eu tenho um manual adequado, eu tenho uma igreja, eu tenho amigos, porque o reino de Deus é o reino de amigos. As escrituras e a oração, a terapia fala, e a psicologia, as escrituras, a oração e o Espírito Santo são recursos simplistas e inadequados para a resolução de certo tipo de problema. A Bíblia não abarca todos os problemas da vida. Para eles é assim. Só nós temos as respostas. Gente, um movimento que tem 150 anos dando carteirada no movimento milenar de aconselhamento. Quem esse povo pensa que é? A Bíblia, aí os caras, realmente, a Bíblia não é suficiente não, porque não conhece as escrituras nem o poder de Deus. Sabe as pessoas que dão mais trabalho na igreja? Os mais fracos de ideal na igreja são os que leem menos a Bíblia. Infelizmente, tem gente na igreja que não lê a Bíblia todo dia. Tem gente que não lê a Bíblia todo dia na igreja. É um absurdo. É assustador de saber que tem gente que não tem o hábito diário da leitura. Que ora, que não ora nem para comer. Na hora que vai, pega o prato de comida, já mete o prato de comida na boca. Nem ora para comer. Nem agradece pelo alimento que está na mesa dele. Miserável. Crente que nunca leu a Bíblia uma vez na vida. Que absurdo. E eu não quero expor vocês aqui, não vou perguntar. Mas tem gente que nunca leu a Bíblia toda. E é crente. Mas já zerou várias séries do Netflix já. Já zerou todos os como é que é o nome? Os dorama, né, Dean? Dorama. Todos os dorama da vida já assistiu todos. Que absurdo. Sabe da vida de todo mundo. Gasta 10 horas de Instagram todo dia, mas nunca leu a Bíblia toda. Tem alguma coisa que está errada. Aí realmente vai entender e vai concordar que a Bíblia e essas coisas de Deus são simples e não resolvem coisas graves. Por isso que tem gente que está surtada, enfiada em remédio, metendo a cara aí desviando, né? Vivendo uma vida aí totalmente dissoluta. Hoje está na igreja, amanhã está no mundão aí, vivendo uma vida dupla, porque não se converteram de verdade ao verdadeiro evangelho. Eu leio a Bíblia todo dia, irmãos. Você pode dizer isso, eu leio a Bíblia todo dia, não precisa falar não. Você pode dizer, eu leio a Bíblia todo dia. Eu amo o meu Jesus, que eu leio o livro dele todo dia. Eu vivo essa verdade todos os dias, e esse livro é o livro que me lê, é o livro que transforma a minha vida diariamente, ou não? E há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem entre nós, porque não identificaram e não discerniram o corpo de Cristo. Não sabe o que é viver a realidade da comunidade eclesiástica. Não sabe viver o que é a igreja, o evangelho autêntico do evangelho. Então eu não estou aqui para dar carteirada de vocês, eu não estou aqui para chamar a atenção de vocês, mas para encorajar vocês a mudarem de vida. Porque se vocês fizerem isso, vocês serão uma igreja forte. Uma igreja forte é uma igreja fraca. A igreja forte é a igreja fraca, é a igreja que depende. E quem depende lê, quem depende se ajuda, quem depende se cuida. E eu quero que vocês cuidem de Raimundinho. Tá bom, João? Tá bom? Marina, como é que é o nome do bonitão? Douglas Bonitão. Vocês estão convidados e encorajados a nunca mais abandonar as escrituras e a meditarem nela de dia e de noite, para não serem pegos no engano da psicoterapia. Prática do aconselhamento bíblico. Como fazer isso? Pastor, como é que eu começo?
Como é que ele começa o aconselhamento? O aconselhamento bíblico, ele sempre vai começar de uma conversa informal. E aí, Adriana, como é que você está? Precisando conversar com o senhor. Não está muito bom não, está meio ruim, viu? Aí nasce o aconselhamento. O aconselhamento nasce do perguntar como é que você está. Tem gente que vem para a igreja, senta na última cadeira, quando acaba o culto ele sai correndo. Por quê? Porque ele não quer se relacionar e não quer saber do teu problema. Por um lado ele está certo, porque ele quer resolver a vida dele lá, é problema dele, mas por outro lado ele está totalmente errado, porque a igreja não funciona assim. Funciona a pergunta: Marina, e aí minha filha, como é que tá? Ei, pastor, tá bom demais, glória a Deus, tá tudo bem. Pronto, vai embora. Nara, e aí minha filha? Ixi, pastor, a quentinha tá azeda, azedou a marmita. Terceira Guerra Mundial que nem União, eu estou meio agoniada, essa política está me deixando nervosa, não sei o que. Nasce ali um aconselhamento. Minha irmã, aí eu vou ter que pregar para a soberania de Deus, a doutrina do amor de Deus, do controle de Deus sobre essas situações que estão acontecendo. Pastor, quem vai ganhar a política é um prefeito que odeia Jesus, ele odeia Deus, e não sei o que. Aí é a hora do aconselhamento da soberania de Deus, da doutrina da soberania de Deus. Minha filha, não há uma autoridade que não seja colocada por Deus. Se Deus colocar esse cara aí, porque Deus quer ajuizar a união acerca de uma questão. Porque o povo está idólatra, o povo está odiando Jesus, então Deus vai colocar ele para ajuizar o povo. E Deus é assim que ele faz. Então, gente, Deus está no controle de tudo. Então, onde nasce um aconselhamento? De uma conversa informal. E o aconselhamento ele pode ser simplesmente informal e por ali acabar, ou ele pode fluir para a formalidade. Nara, e aí? Pastor, não sei o que. Então, minha filha, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar o aconselhamento dia tal hora, lá no gabinete, eu e a Adriana vamos estar lá te esperando. Aí a gente vai aconselhar você. E aí talvez esse aconselhamento vai tomar corpo. E aí vai tomando corpo para quê? Para reparar os danos. Apertar os parafusos, aperta um aqui, aperta outro aqui, outro que já está apertado demais, precisa afrouxar um pouco, fazer uma regulagem eletrônica. Daqui a pouco Nara está, opa, e aí Nara, pastor, só o ouro, estou aconselhando, saí do aconselhado, agora estou aconselhando, e pastor, mas mês que vem eu vou lá fazer uma prevenção, porque tem um aconselhamento preventivo, que é mais barato do que o corretivo, né? Quando você vai se aconselhar para prevenir algumas coisas, é melhor do que corrigir, não é verdade? E é a mesma coisa de um carro, quando o carro quebra, né? É mais fácil você fazer manutenções nele preventivas, dar uma olhada, porque depois que quebra fica mais caro, não é verdade? Então, prevenir é melhor do que remediar. O aconselhamento bíblico e o conselheiro. Então, o conselheiro precisa ser uma pessoa preparada, ok? Identificar o tipo de aconselhamento, se ele é informal, se ele vai ser somente na informalidade do corredor da igreja, na rua, ou até mesmo num pequeno café, ou se ele vai tomar um corpo mais formal. E aí vocês precisam indicar. Em vez de indicar um psicólogo, meu irmão, indica o pastor. Meu irmão, procure o pastor, marque um aconselhamento com ele. É isso. Como fazer o acolhimento? Amando, cuidando. Como fazer a coleta de dados? No aconselhamento formal, você coleta dados, eu vou falar isso daqui a pouquinho, rápido, né? Mas no informal, você não pode esquecer. Toninho chega em mim e conta uma história que o patrão dele está batendo nele. Deu uma pisa nele lá, brigou, ele está passando por um problema. Aí eu termino de conversar com o Toninho e me esqueço disso. Então, eu coletei os dados dele e à noite eu vou orar. E à noite eu vou pegar o celular e vou ligar para ele: meu irmão, como é que está teu coração? Tá tudo bem aí? Tô indo aí. Pego a moto, vou lá na casa dele, vamos orar junto, vamos chorar junto. Eu coleto dados para saber o que eu vou fazer, quais decisões que eu vou tomar, tá bom? Como interpretar os dados, como planejar o aconselhamento e como aplicar o método e a abordagem, tá bom? A gente vai falar um pouco disso agora. O aconselhamento na prática, né? O primeiro princípio que deve ser observado antes de iniciar uma discussão sobre como proceder no aconselhamento bíblico é justamente a resposta da pergunta: quem pode aconselhar? Quem é que pode aconselhar? Diga eu. Eu posso aconselhar. Só que eu preciso estudar. Eu preciso entender o que eu vou fazer. Senão você vai ficar perdido no aconselhamento e não vai dar conta.
Então você precisa estudar sobre aconselhamento bíblico, você precisa resgatar esse conhecimento, você precisa ler sobre aconselhamento bíblico, você precisa entender o que é o dilema, cosmovisão, tudo que a gente falou aqui nesses dias todos. Para quê? Para que você possa ser um bom conselheiro. Se tratando de aconselhamento bíblico formal, que eu falei, pastores obrigatoriamente, também líderes e pessoas com vocação clara e devido treinamento são chamados ao trabalho essencial de aconselhar. Então, pastores, líderes, pessoas que sabem aconselhar, precisam ser conselheiros para formalizar esse processo. Os pastores são chamados a buscar os problemas da igreja com a intenção de cortá-los pela raiz. Como pastores, não se requer que se faça carga dos problemas com os quais tropeçam em seu caminho, senão que vigiem sobre as almas de cada membro. Infelizmente, tem pastores que não sabem aconselhar. É uma vergonha. É uma vergonha pastores não aconselharem. E infelizmente os pastores terceirizam porque não sabem aconselhar. E uns não querem ter trabalho. Não é só não quer ter trabalho, não, é porque não sabe mesmo. Vai ficar ali se tremendo todo, não vai saber aconselhar. Vou ler essa primeira parte. É consenso entre todos os mestres do aconselhamento e conselheiros bíblicos em exercício que não se pode fazer aconselhamento bíblico sem uma boa teologia. Como que você quer ser um conselheiro, vai aconselhar se você não lê a Bíblia? Porque assim, gente, o que é que acontece? Ai, pastor, eu vim nessa vida só para sofrer. Ô, irmão, eu só sofro. Minha vida é muito horrível. O meu pão só quer com a manteiga para baixo. Tudo que eu faço na minha vida dá errado. Nunca deu certo. Aquela pessoa murmurenta, que murmura por tudo. Qual a teologia que eu vou aplicar? Lamentações de Jeremias, por que aquele lamento, por que aquela murmuração? Ou eu vou lá no deserto e vou mostrar por que o povo murmurou no deserto e por que eles, em vez de 40 dias, 40 anos ficaram no deserto. Aquele espírito de reclamação. Pastor, eu não tenho certeza se eu estou no céu, se eu vou para o inferno, eu sofro demais. Tem dia que eu acho que eu estou salvo, tem dia que eu acho que eu estou no inferno, tem dia que eu não sei como é que minha vida é terrível. Aí você precisa aplicar a doutrina da salvação. Você tem que explicar para ele o que é a salvação, o que é o evangelho de Cristo, mostrar a teologia de João, falar assim, aquele que Deus me der, de forma alguma lançarei fora. Meu filho, encorajar a pessoa para ela entender que a salvação não se perde. É assim. Então, diante do problema, você tem que saber qual a teologia que você vai aplicar. Mas como que você vai aplicar se tu não lê? Como que tu vai aplicar uma coisa que você não entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em resumo, para ser um conselheiro bíblico é preciso ter boa teologia sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado e sobre a salvação. Estabeleça a base do aconselhamento bíblico. Qual é a base do aconselhamento bíblico? O Evangelho. É a palavra de Deus. Estabeleça o tempo de cada encontro. No máximo, 1 hora. No máximo. Estabeleça o número de sessões semanais. Pastor, quando é que eu atendo mais de uma vez por semana? Quando é caso de suicídio. Se uma pessoa você está vendo que ela está com caso de suicídio, você tem que grudar nela e inclusive avisar a família. Para que a família fique perto dela enquanto você vai operando. Enquanto você vai trabalhando com ela. Ok? É que são casos mais necessários, mais intensos. Mas a pessoa está com um probleminha de minha vida está toda bagunçada, eu não tenho tempo para orar, minha rotina está toda esculhambada, pastor, estou meio perdido. Então você vai uma vez por semana. Não é risco de vida? Quando é risco de vida, a gente todo dia com aconselhamento não sai de perto. Agora, quando são casos mais tranquilos, a gente pode marcar uma vez por semana. Quando a pessoa for melhorando a cada 15 dias, depois uma vez por mês, até você dar alta para a pessoa. Então depende muito, ok? Estabeleça o número de sessões semanais, estabeleça o tempo limite de atraso. Se você for chegar muito tarde, não venha. Tem que ter ordem, não é porque não paga que tem que fazer de qualquer jeito, né? E aí eu termino com esse slide com você, que é essa primeira fase. Construa um relacionamento forte de confiança com o aconselhando. Bruno, eu quero me aconselhar com você. Como é que eu vou saber se você não vai colocar meu nome na primeira página do Jornal da Fofoca da Cidade de União?
A primeira coisa que eu preciso estabelecer no aconselhamento é que tudo que eu contar para você vai morrer ali. Tudo que eu falar para você no aconselhamento vai morrer ali. Então, se você não é uma pessoa leal, se você é uma pessoa fofoqueira, você não pode aconselhar. Porque você precisa construir um ambiente de lealdade. Se você contar um dilema, imagine que você conte um pecado secreto seu, que você tem e que é um pecado que você carrega ele há muito tempo, é um pecado sujo, e você conta para o seu conselheiro e ele sai contando para todo mundo. Lascou, né? Prejudicou. E é isso que aconteceu na igreja. O cara contava o pecado, o pastor falava na igreja no outro dia. Então o conselheiro, ele precisa entender sobre a dinâmica do pecado, precisa saber aplicar a disciplina bíblica e precisa conduzir essa pessoa de forma adequada. Então o ambiente lá tem que ter confiança. A preliminar, a priorização e o prosseguimento. A primeira coisa que eu faço, tudo que você disser aqui, hoje, a gente ora, claro, né? Primeira hora. Tudo que você me disser aqui vai morrer aqui, ok? Segunda coisa, eu preciso que você me conte tudo. Porque se você não me contar tudo, eu não tenho como te ajudar. Eu preciso ter dados. Eu sempre falo isso. Se você me der dados, eu vou conseguir aplicar a teologia certa e conseguir te ajudar. Se você ficar me escondendo coisas, eu não vou conseguir te ajudar. Primeira coisa que eu falo. E segunda coisa. E terceira coisa que eu falo, se um dia o pastor que estiver pregando na igreja pregar sobre o assunto que nós falamos do gabinete, é mera coincidência. Ou Jesuscidência. Né? Que o pastor prega, o pastor André contou meus pecados tudinho pro pastor ali, porque está pregando ali tudo que eu falei para ele no gabinete. Não foi eu que contei. E se acontecer de vazar alguma conversa nossa no gabinete, irmãos, é porque você falou. Porque você falou, não porque eu falei. Eu deixo isso muito claro para que a pessoa fique mais à vontade, mais tranquila e consiga fluir melhor no aconselhamento. Então é um ambiente de lealdade, não é um ambiente fofoqueiro, é um ambiente de fato, onde nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. A priorização, o prosseguimento é caminhar. Empatia, o que é empatia, gente? É me colocar no lugar do outro. Pastor, eu odeio cachorro. Eu odeio cachorro. Aí a pessoa chega em você, pastor, eu tô tão triste, meu cachorrinho morreu. E meu cachorro morreu, eu tô tão triste, eu tô com uma depressão terrível. Eu amava demais aquele cachorro. Aí você odeia cachorro, você vai ridicularizar aquela pessoa. É um abestalhado mesmo, pai de pet. Eu tenho raiva de pai de pet. E não sei o que. Não, você não pode. O conselheiro não pode ter esse tipo de sentimento. Aí eu odeio mulher do nariz empinado. Eu odeio gente que anda arrastando o pé. Eu odeio gente. Não, o conselheiro não tem isso. Vai chegar gente no seu gabinete arrastando o pé. Vai chegar gente com o nariz empinado. Vai chegar gente que é pai de pet. Vai chegar gente, tudo que eu tenho. E a sua função é ter empatia por essa pessoa. Então a gente não tem o luxo de não gostar de algumas coisas. A gente só precisa amar. Precisa amar as pessoas. Acolhimento, respeito e verdade, sinceridade. Eu coloquei ali, tem aquelas palavras ali, né? Que é amparo, né? Iniciais ali, né? O acróstico, né? Atitude atenta, letra A. Movimentos apropriados. Postura interessada. Imagine, Toninho está falando comigo e eu estou lá. Aí Toninho está falando comigo, eu estou olhando no celular. Pode falar, irmão, pode falar. É bom, é legal isso? Não, eu tenho que estar olhando para ele, falando, e eu aqui prestando atenção, ligado nele. É isso, irmãos. Abordagem verbal, como é que eu falo. Relaxamento planejado. Até quando você for relaxar, você tem que tomar cuidado, senão a pessoa pensa que você está fazendo pouco caso dela. É terrível. A pessoa chega no ambiente do aconselhamento ferida, irmão. Quando a pessoa vai te contar uma coisa. Calma aí, irmão. Calma aí. Fala, irmão. Não. Se a pessoa vai te contar. E aí, como é que você tá, meu irmão? E aí você fica. Calma aí. Não. Para. Olha pra pessoa. E aí? Pode te contar. O que foi, meu irmão? E dá atenção. Relaxa. A pessoa está falando ali e você está dando atenção para ela. É isso que o conselheiro faz. Deve ficar, né? Fazendo pouco caso, não.
olhar respeitoso. Gente, casos de pastores que aconselharam pessoas. Estava aqui, a mesa está aqui, né? E ele está com a mão debaixo da mesa aqui, ó. E a pessoa está de lá. A mulher saiu do aconselhamento e falou que o pastor estava tocando nas partes íntimas dele. Então, até quando você for aconselhar uma pessoa, a sua mão tem que estar em cima da mesa. Olhando aqui, ó. Pois não, mão em cima da mesa. Até isso, gente, você tem que tomar cuidado. Confidencialidade. O que está acontecendo ali é algo confidencial. Cuidado com os movimentos, do jeito que você se comporta. Não vou voltar mais não. Falei lá, a pessoa fez pouco caso do meu problema. Por mais que seja uma coisa bem simples para você, mas para ela ou para ele é uma coisa muito grave. Então tem que tomar cuidado, ok? Ver, ouvir e compadecer-se. Se você não é uma pessoa piedosa, você não vai ser um bom conselheiro. Seja um homem e uma mulher piedosa. Coloque-se no lugar da outra e chore com a pessoa o problema dela. Você pega toda a situação da pessoa. Primeiro encontro, gente, escuta e escuta. A pessoa fala, você, meu irmão, primeiro encontro, depois que você deu aquelas instruções, meu irmão, conta a tua história triste para mim aí, e deixa ela contar. Pastor, e assim, fulano, é isso, e assim, e acolá, e deixa falar, e deixa falar. E ali você está lançando perguntas para quê? Para você ter respostas e coletar dados para quê? Para identificar o problema, mas é o ídolo. Você precisa identificar o ídolo na conversa. No aconselhamento, a gente vai sempre identificar na conversa qual é o ídolo do coração. Opa, tem um ídolo aí que está gritando no coração desse João aí. Aí o conselheiro vai pegar isso aí, esse ídolo, não é para jogar na cara dele não. É para ajudar a destronar esse ídolo do teu coração. Pessoa, porque eu sou assim, pastor, porque comigo é assim, escreveu no Leu Pau Comeu, pastor, porque eu é o seguinte, eu odeio que pegue as minhas coisas, pastor, porque eu é o seguinte, a minha casa é toda limpinha, e se eu chegar numa casa ali e ver tá tudo sujo, eu fico endemoniada, e não sei o que, pastor, porque eu, opa, você tá ali coletando dados, 35 eu na frase. Essa mulher é autolatria. Ela é o Deus dela. Aí você precisa ajudar essa pessoa a sair como o centro da vida dela. E aí é um dano, e é difícil a pessoa deixar de ser egocêntrica. É difícil, e aí você tem que ajudar a pessoa. Porque lá no meu futebol, e eu não largo meu futebol por nada, é porque ele é tudo pra mim, eu amo aquele meu momento, e minha mulher tá brigando comigo por causa do meu futebol, porque o meu futebol, aí eu não abro mão, porque o meu futebol, opa, tá entendendo? E ele está coletando dados, para quê? Para ajudar aquela pessoa a se livrar dos ídolos do coração. E por conta disso, a gente vai passar tarefas para elas. Gente, me escute. A gente vai para o primeiro tempo ali agora, para descansar um pouco. Me escute. Maioria das pessoas, eu vou dizer 100%, porque pode acontecer um caso que eu não vi ainda, mas todos que ouviram, de pessoas que estão com a vida toda zoada, são pessoas que não fazem uso adequado dos meios de graça. Não lê, não ora, não faz oração pública nem privada, não congrega com regularidade, está levando uma vida toda relaxada acerca das coisas de Deus. Não faz jejum, não ora, não lê Bíblia, não comunga com a igreja, não chora com a igreja, não trabalha na igreja, leva uma vida toda bagunçada. E quando faz isso e está com a vida zoada, pastor, porque está fazendo errado. Está lendo como se estivesse lendo uma revista, está jejuando como se estivesse fazendo uma dieta, está orando como se estivesse tendo uma conversa com o Zezinho do botequim, não está se relacionando com Deus de fato. Então, se você quer ter uma vida totalmente desgraçada, miserável, faz as coisas de Deus relaxadamente. Use a igreja como um ambiente horrível para a sua vida. Sua vida vai ser um lixo, vai dar problemas de todas as naturezas. E sempre quando vem para os gabinetes de aconselhamento, as pessoas estão com a vida devocional toda bagunçada, está com a vida toda desorganizada, a rotina está toda zoada, as prioridades está tudo destruído. Pastor, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia,
eu tenho amado o meu próximo, eu tenho me dedicado à oração, eu tenho lutado para ser um bom filho. Então assim, são respostas que eu vou conseguir coletar mais informações. Mas se eu fizer uma pergunta muito objetiva, eu não vou ter boas respostas, não é verdade? Bruno, você ama União? Sim. Bruno, União tem sido uma cidade acolhedora acerca da igreja do Senhor? Ou você acha que ela não tem sido uma igreja que tem praticado adequadamente o verdadeiro evangelho? Aí tu vai me responder uma resposta mais subjetiva, ok? Então na pergunta, gente, nunca pergunte coisas chapadas, pergunte algo mais subjetivo. Como você tem demonstrado seu amor pela sua esposa? É diferente de você dizer se você ama ou não a sua esposa, tá bom? Ouvir atenciosamente uma pessoa envolve posturas corporais. Abaixo segue 6 indicações não verbais que mostram que você está realmente ouvindo. Vamos lá? Eu vou fazer, todo mundo faz aí, tá bom? Ombros endireitados. Bora. Não, para me aconselhar, vocês estão aconselhando agora, vamos lá? Isso. A Marina está reprovada. Bora, Marina, para frente. Encarando o indivíduo. Aí, eu estou olhando para Raimundo, ó. Postura aberta. Melhor agora aí. Isso, tudo bem. Postura aberta, relaxada, como se tivesse. Você tem acesso a mim. Vamos lá? Isso. Incline-se ligeiramente para frente. Vamos lá? Está reprovado, João. Isso, João. Vamos lá. Isso. Melhora. Indicando interesse no que a pessoa está dizendo. Fale num tom e intensidade de voz que reflita interesse e compaixão, em vez de irritação. Pois não. É isso mesmo. Não. Como é que vocês falam aqui no Piauí? Não pode falar aí, não. Tem que, tudo bem, isso aí. Beleza. Entendo. Compreendo. Bacana. Faça contato visual, especialmente quando a pessoa estiver ouvindo. Ok? Falando e ouvindo. Ouvi? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, João? Aí, tá me ouvindo? Tá ligado que eu tô ligado em você, né? Aí. Pois é, João. Ah, João, vai indo aí, João. Não é isso, é aqui, ó. Inclinado, falando, entendeu? E faça o aconselhamento no local apropriado. Nunca aconselhe uma pessoa no local que não seja um local adequado. O local precisa ser um ambiente que transmita paz e tranquilidade. Ouvir? Bacana? Tudo que eu falei aqui no primeiro, eu quero falar só esse final e agora, ó, dados relativos ao físico. Como é que está seu sono? A gente não cuidou da parte espiritual? Qual é a teologia que vai aplicar? Qual é o evangelho? E a parte física agora. Por quê, gente? Nós somos uma unidade total, psicossomática. Então eu tenho que cuidar do templo e cuidar do espírito também. Ok? Como é que está seu sono? Como é que está sua alimentação? Tem atividade física aí, João Paulo? Hein, João Paulo? Como é que está se alimentando, João Paulo? Está comendo muito açúcar? Açúcar inflama o corpo. Como é que estão as enfermidades? Está doente? O que você tem? Qual medicação você está tomando? Como é que está a sua vida espiritual conectada com a sua vida física? Você faz academia para quê? Para se mostrar na academia? Ou você faz academia para ficar forte para a glória de Deus? Muda tudo. Você está comendo menos, se alimentando melhor para quê? Para ter um corpo saudável ou para ficar bonitão ou bonitona? Para que as outras pessoas vejam. Motivação errada. Qual é a motivação da sua boa alimentação? Qual é a motivação da sua academia? Qual é a motivação de cuidar bem do templo do Espírito Santo? Ações, como é que você está agindo? Quais os recursos você tem usado diariamente sobre a sua história de vida? Me conte tudo, fale-me tudo, não me esconda nada. Avalie a cosmovisão do aconselhando, como é que ele vê o mundo. Perguntas, já falei, adequadas e abertas. Perguntas que transmitam atenção e bondade, não julgamento. Perguntas apropriadas e relevantes. E ouvir
o problema, gente. Às vezes o que a pessoa precisa no aconselhamento é só ser ouvido. Nós estamos muito pouco preparados para ouvir. A gente está querendo falar muito e quando ouve, quer ouvir pouco. Quer ver? Quem é que adora que assistir um vídeo de 10 minutos? Você gosta do vídeo rápido. A pessoa faz um vídeo rápido, tem milhares de visualizações. Vídeos longos não tem visualização, porque o pessoal não tem nem paciência para assistir mais vídeo, ouvir mais nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ser bons ouvintes, ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Entendeu? Falar pouquinho e ouvir mais. Ouvir é bom. Entendeu? Então é isso. Orientações ao aconselhando, você precisa de um caderno, ok? Para anotar, porque você não tem uma mente de super-herói, então você tem que anotar, okay? Tanto você quanto o aconselhando. Ter uma Bíblia, sempre deixe o aconselhando com boas expectativas acerca do Evangelho. Você precisa dar esperança e encorajamento. Pastor, eu estou sem esperança. Ô, fulano, eu estou sem esperança. Ah, eu estou desesperançado. Aí tu chegar, eu também. Eu estou pior do que tu, meu irmão. Eu não sei se nós dois vamos se afundar no meio do rio. Não, irmãos. Você tem que dar esperança para a pessoa. Se a pessoa está desgraçada, passando uma vida miserável, você joga ela mais para baixo ainda, aí fica dois desatentos da vida. Então a gente precisa se dar esperança para o outro, encorajar o outro, levar confiança para o outro, tá bom? Procure se manter em condições de forma que você possa ser sinônimo de uma bênção imediata no ambiente do aconselhamento. Em resumo, você precisa fazer um resumo do encontro anterior, avaliar as tarefas, tenha um pronto material adequado para o encontro, centrado em assunto específico. Por exemplo, gente, a pessoa está traindo o marido, ou o marido está traindo a esposa. Qual é o material que eu vou levar para ele no próximo encontro? Tá bom? A mulher chega em você, Marina, e fala assim: ó, eu tô traindo meu marido, Marina. Aí você escuta, vê tudo, identifica os ídolos. Vamos sentar, aí você fala com ela: vamos sentar o próximo encontro? E no próximo encontro, o que você vai fazer? Você vai levar a teologia que trata desse assunto. Você vai falar dos danos e os males da pornografia, da imoralidade sexual, da fornicação, da prostituição, que são pecados que não glorificam a Deus, e levá-la ao arrependimento, tá bom? Pastor, eu sou uma conselheira, não sou pastora, não sou pastor, como é que eu faço nesses casos? Eu preciso encaminhar essa pessoa para o pastor local, para que o pastor local aplique a disciplina na vida dessa pessoa. E disciplina não é matar a pessoa, não. Disciplina é restaurar a saúde daquela pessoa. Percam o medo da disciplina, pelo amor de Deus. A disciplina não é botar no banco e matar, não. A disciplina é levar a pessoa à restauração. Então a disciplina é amorosa. Permita que o aconselhado compartilhe suas preocupações, desafios e áreas problemáticas. Ouça ativamente, demonstrando empatia e interesse genuíno pelo que estão dizendo. Você precisa estar totalmente atento a isso, você não pode parar. Ore, termine o encontro com uma oração, buscando direção, força e cura de Deus para o aconselhado. Peça a Deus que fortaleça-o, ajude a praticar as verdades bíblicas em sua vida cotidiana, os meios de graça. Conselheiro, como é que você vai mandar uma pessoa ler Bíblia todo dia, orar todo dia, se tu não faz? É hipocrisia, né? Como é que você vai orientar a pessoa a ir para a igreja, congregar com regularidade, tomar a ceia do Senhor, se você não faz isso? Encoraje-o também a orar por si mesmo e buscar em Deus essa caminhada. E em encerramento, faça uma recapitulação de tudo que foi falado nas discussões e pontos do aconselhado. Ofereça um tempo para ele fazer perguntas adicionais. Gente, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, Toninho? Pergunte mais? Não, não tem não, pastor, está tudo certo. Então semana que vem a gente já remarca, deixar remarcado para a semana que vem. Despeça-se de maneira calorosa. Do mesmo jeito que você recebe a pessoa, você tem que despedi-la com muito amor.
A pessoa precisa se sentir amada. Lembre-se que que esse é apenas um exemplo de um possível passo a passo, tá, gente? E que cada aconselhamento bíblico pode variar de acordo com as necessidades e circunstâncias individuais. Tá bom? Que o aconselhamento é muito mais do que técnicas. Se trata de piedade. Aconselhamento é muito mais do que um modelo de que eu preciso seguir. Mas se trata muito mais de amor, cuidado, empatia, se colocar no lugar do outro. Se vocês estão aqui hoje e estão muito preocupados consigo, com o teu umbigo, e pouco preocupados com o próximo, nós precisamos todos aqui nos arrepender. O meu coração precisa estar conectado com o coração da Nara, a Nara com o coração do João, o João com o coração do Douglas, o Douglas com o do Raimundo com o Toninho, Toninho com a esposa, como é que é o nome da esposa? Sabrina conectada com Raimundo, Sabrina conectada com Bruno conectado com João com André, e a igreja nessa conexão, totalmente conectada a Deus, se cuida, se ama, se respeita, se ajuda, entendeu? Que o meu primeiro copo de água não seja para mim, mas que seja para o meu irmão. Aconselhamento é muito mais do que, não trata de técnicas, de métodos, mas se trata de piedade. Precisamos ser piedosos. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e começar a cuidar da vida do outro. Tá bom? Que tudo que eu tenha falado nesses dias aqui tenha sido um despertar para vocês, e que vocês voltem a se preocupar uns com os outros. Que vocês voltem a se preocupar com as almas perdidas. Que vocês voltem a se preocupar com as pessoas, e que entendam que vocês são a igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade. O que vocês têm e carregam não é um livro, um simples livro, é a palavra de Deus, que é capaz de mudar as pessoas de dentro para fora. O movimento da psicoterapia quer tratar de fora só, para dentro não, porque não tem dentro, né? Só fora. Nós não, nós queremos de dentro para fora. Deus, ele nos olha por dentro, não por fora. Para a nossa beleza, para a nossa falta de beleza, ele olha para dentro do nosso coração. Que nosso coração possa estar cativo à palavra de Deus, e que eu seja igreja de verdade. Eu quero encorajar vocês aqui, irmãos, a serem igreja de verdade. O reino de Deus é um reino de amigos que se amam, que se perdoam, que se toleram, que passam por cima das decepções e vivem sempre um dia para a glória de Deus, aprendendo a ser gente como Jesus é gente.